Oi, queridos! Bom, essa aula de hoje é para nós revisarmos os capítulos que nós já estudamos para a gente poder fechar esse bimestre. A aula passada a gente viu o último capítulo de Geografia que falava a respeito da população mundial. Agora a gente vai estar fazendo um rápido resumo sobre o que a gente estudou. A gente falou a questão da desigualdade, o mundo desenvolvido, subdesenvolvido e as causas históricas desse subdesenvolvimento. Bom, o subdesenvolvimento ele tem raízes históricas que remetem aos períodos das grandes navegações no século XV, quando os países europeus empreenderam a colonização de terras na América, na África e em partes da Ásia. Nessa fase de estabelecimento do capitalismo, como sistema econômico dominante do mundo, o comércio tornou-se a principal atividade e a mais importante dela. Os países europeus eles buscavam assim controlar novas terras para terem acesso a mercadorias no mundo inteiro. Gente, esse período comercial, a gente observa que vai vir desde as grandes navegações. Além da dependência econômica, os requisitos do colonialismo podem ser percebidos na concentração fundiária e na industrialização tardia, na concentração de renda e no processo de urbanização rápido e sem planejamento. Observem aí na imagem, a gente vai ter a concentração fundiária, que foi herança desse nosso processo colonial, e também a questão da urbanização acelerada e sem planejamento, deixando uma parte da população vulnerável, fruto do nosso processo de industrialização. Bom, alguns indicadores nós estudamos que eles são utilizados para medir se uma população é desenvolvida, se ela não é, se ela tem um crescimento econômico ou não. O primeiro é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e ele vai ser a soma em valores monetários de todos os produtos fabricados nesse território e todos os serviços. Então, de fato, o PIB, ele vai resumir tudo que é produzido em determinado país por um determinado período de tempo. Outro indicador vai ser o PPC, que é a paridade do poder de compra. O PPC ele procura medir o quanto cada moeda pode comprar, já que bens e serviços têm diferentes preços de um país para o outro. Assim, o PPC ele vai relacionar o poder aquisitivo da população do país ao custo de vida nacional. Por exemplo, ele vai calcular a moeda brasileira, que é o real, quanto que com o real eu consigo comprar em um outro determinado país, por exemplo, medido com o dólar ou com outra moeda, ou seja, ele vai calcular se a nossa moeda ela possui a questão principalmente do poder de compra da nossa moeda em um outro território, ok? Outro que a gente vai estudar, indicativo, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais baixa a qualidade de vida de um determinado país. Quanto mais próximo de 1, mais elevado a qualidade de vida de um determinado país. De acordo com o índice dos países, eles podem ser classificados em baixo, médio e alto, ou seja, vai ver como que é o desenvolvimento das pessoas nesses países e vai indicar quais os países que são melhores, que onde tem uma melhor vida e quais os países que estão muito longe de alcançarem isso. Outro índice é o IRI, que é o Índice de Riqueza Inclusiva. Ele vai avaliar o crescimento desse país em determinado período de tempo, se ocorre de uma maneira sustentável, sem esgotar os seus recursos, principalmente natural. Ele vai avaliar o crescimento sustentável dos países em 3 dimensões. A primeira é o capital humano, que mede o nível de educação e de saúde de uma população. O outro é o capital produtivo, que mede o capital de produção industrial e os serviços daquele país. E o outro é o capital natural, que é a preservação dos recursos naturais do país. Ou seja, o índice de riqueza inclusiva, ele vai medir nesses 3 âmbitos a sustentabilidade, se está de acordo com o crescimento, porque de nada adianta um país super crescer, ter uma mega economia, se os seus recursos naturais são completamente degradados, ok? E nós teremos também o índice de Gini, que foi uma tentativa de fornecido tanto pelo PIB como o IDH, de se concentrar a questão da desigualdade social ou da igualdade. Esses dados eles vão de 0
A1. O valor zero representa uma situação de igualdade máxima, ou seja, nesse país as pessoas vivem de maneira igual nesse determinado país. Não há diferenças de classes, não há diferenças de moradia, entre outros. Que todos teriam também relacionado à renda e correspondem também a uma completa desigualdade entre as rendas, isso é, uma só pessoa deteria toda a riqueza e os demais nada teriam. Então ele vai medir de 0 a 1, ou existe uma igualdade plena ou uma desigualdade social. E aí a gente pode associar países com maior desigualdades sociais, a gente pode relacioná-los aos países em desenvolvimento. Países que existe uma igualdade, podemos assim colocar, não tão plena, mas existe uma igualdade, são países desenvolvidos, ok? Bom, um resuminho sobre o capítulo 4, que a gente falou sobre a questão da integração do mundo. A gente vê que os principais agentes da globalização econômica são as multinacionais e as organizações supranacionais. Vamos já falar um pouco desses órgãos supranacionais. E a política econômica do neoliberalismo, que defende a menor intervenção do Estado na economia, como, por exemplo, a privatização de empresas estatais e a abertura da economia para o mercado externo. Além desses agentes, merece destaque também a questão da organização do comércio. E a gente vai ver que esse mundo integrado vai estudar muito sobre os blocos econômicos. O porquê da criação desses blocos, como que vai interagir, crescer, trazer um desenvolvimento. Bom, sobre a questão desses órgãos supranacionais, a gente vai ter o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ele vai ser responsável por levantar fundos de capitais entre os seus países membros, para fornecer empréstimos aos países com dificuldade em pagar as suas dívidas. Outra coisa também que foi criada foi o Banco Mundial. Foi criado com o objetivo de liberar recursos para a reconstrução de países capitalistas atingidos após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos também a Organização Mundial de Comércio, que ela é sediada em Genebra, na Suíça, e ela faz cumprir normas internacionais de comércio e transação. Esses órgãos, eles são essenciais, principalmente para interligar os países, continentes e blocos. A gente pode observar também que vários são os acordos que podem ser feitos entre esses blocos econômicos que ocorrem nas nações e o que origina diferentes tipos de blocos econômicos. Alguns blocos econômicos, eles defendem a zona de preferência tarifária, que garante tarifas preferenciais aos países membros de um bloco. Outros, nós teremos a zona de livre comércio, que prevê a redução ou a eliminação dessas barreiras alfandegárias de trocas de mercadorias entre os países. Nós temos também alguns blocos que eles possuem a questão da união aduaneira, que ela vai estabelecer tarifas externas comuns, ou seja, os países membros estabelecem a mesma tarifa para o comércio. Países que são membros, eles vão pagar somente uma taxa para que os seus produtos circulem. Países que não são membros, essa taxa ela vai ser muito elevada. Nós temos o mercado comum, que vai permitir a livre circulação entre países membros de pessoas, produtos, serviços e capitais. E nós temos também a União Econômica e Monetária, que é uma moeda, por exemplo, o euro, que a gente vai ver na questão do bloco da União Europeia, existe essa moeda única que vai circular e que vai fortalecer-se devido a vários países adotarem a mesma moeda, ok? Bom, um dos principais blocos que a gente estudou é a questão da União Europeia, que é o principal bloco da atualidade. Nós temos também o Mercosul, que é um importante bloco econômico do continente americano, composto Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Outro bloco que a gente tem, que é o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, criado pelos Estados Unidos e Canadá, no qual também o México faz parte. É apenas alguns dos blocos que nós temos no capítulo. Deem uma olhada, uma lida no capítulo, que também possui outros blocos econômicos, tá bom? Bom, sobre uma rápida revisão sobre o capítulo 5. A gente falou sobre a população mundial, né? Migração é o quê? O deslocamento da população de uma área
para outra é a necessidade. Às vezes a pessoa sai por fatores estruturais, conjunturais de uma região para buscar uma melhor condição de vida em outra região. Existe a migração interna, que ocorre dentro do mesmo país, e a emigração externa, que ocorre entre países diferentes. Nós temos o imigrante, aquele que entra em um lugar, e o emigrante, aquele que sai de determinado lugar. Ok? Mas por que o ser humano migra? As migrações, elas são explicadas principalmente por fatores econômicos, mas são os únicos? Não, nós estudamos sobre isso. Há uma busca por melhores condições de vida, como melhor acesso à alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação e lazer. E também nós temos a questão do êxodo rural, que também é um deslocamento da população, mas esse deslocamento é a nível de campo e cidade, área rural e área urbana, que é a saída do campo em direção à cidade, em busca de quê? Melhores condições de vida, oportunidades de emprego, entre outros, que é o principal movimento populacional interno que nós temos aqui no Brasil. Bom, eu acho que deu para a gente revisar bastante. Aqui nós fechamos o conteúdo desse bimestre. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Se atentem à data de entrega, de envio dessa atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, pessoal!